Por aí, Márcio. Hebreus 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Versículo de 1 a 3. Carta aos Hebreus 6. Versículo de 1 a 3. Vamos começar mais um módulo da nossa escola teológica, né? O Superior de Teologia Média, Teologia do Novo Testamento. Então, a palavra introdutória desse estudo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isto faremos, se Deus permitir. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por nós estarmos na tua presença, Senhor, para aprender a tua palavra, Pai amado. Dá sabedoria, Senhor Jesus Cristo. Direciona, Pai amado, esse estudo em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, nós vamos iniciar o trabalho, o estudo. Dentro da teologia, né? Teologia é a ciência que trata, né, o nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas, né? A teologia, ela abrange, né, vários ramos, e dentro desses ramos nós vamos ver aqui, dentro dessa disciplina, né, do Novo Testamento, que nós iniciamos aqui nesse momento. Embora seja a preocupação de muitos autores provar a existência de Deus, o ser humano, né, por si só, ele já possui a percepção de Deus, né? Paulo diz a respeito dos gentios, em Romanos 1:21, ele diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram o seu coração insensato e obscuro. Então, esta é a maior lição que nós podemos aprender sobre o estudo de Deus, né, ou do estudo teológico. Conhecer o Senhor para poder glorificar, né? Não estudamos para sermos melhores, né? Não estudamos para vencermos debates doutrinários. O próprio Senhor, Ele nos capacitou de razão para que nós fôssemos capazes de sondá-lo e conhecê-lo. Esse é o grande propósito. Inclusive, o próprio Deus se auto-manifesta por meio da natureza, né? Do Evangelho, da pessoa bendita, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, tudo isso é como se o Senhor mesmo, Ele insistisse em nosso contato com Ele, né? A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, né? Que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Então, isso é a história, essa preservação do povo de Israel, né? A personalidade do ser humano. Mas sempre haverá, né, alguém recusando em glorificar o nosso Senhor. O salmista diz, no Salmos 14, versículo 1, né, ele diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e faz abominação, faz abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Então, o cristão, porém, ele não pode se conformar apenas com conhecimento mediano, né, superficial, como no texto acima, nós lemos aqui os Hebreus 1, no capítulo 6, versículo 1 a 3, né, somos desafiados a ir um passo além e mergulhar mais profundamente. Somos desafiados, então, a escavar mais e mais, né, até gritarmos como o apóstolo dos gentios gritou em Romanos 11, 33, 34, ó profundidade das riquezas, né, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, nós possamos
despertar a nossa vida, né? E convidamos a você a dar esse passo mais largo, convidamos a você a mergulhar nessas águas profundas, né? Estude com um espírito reverente a palavra de Deus, né? Com um coração humilde, como se estivesse pedindo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você pode analisar e clamar isso a Deus, né? No seu ouvido, no seu coração. Então tenha sempre na sua mão a Bíblia, né? Leia as referências da didática que nós temos, a didática na sua mão, leia as referências dela, tá? Não estude só o livro, a Bíblia, estude o livro, a Bíblia, né? Então, que nós possamos ver aqui, entender, e que nesse momento, né, que quando você estuda, você está mais bem capacitado para o ministério, para a missão, que é compartilhar o Evangelho com os pecadores. Então, você tem mais essa capacidade. Então, você vai buscar isso cada vez mais e mais. Então, o objetivo desta obra é o quê? É apresentar, né, ao estudioso da Bíblia um acervo teológico e com ênfase principal na exegese, né? Então, a temática, ela vem abranger vários assuntos teológicos, sistemáticos, né, e acadêmicos. Então, apresenta nesse momento a cada um de nós uma visão panorâmica sobre o universo ao nosso redor, né? Essa teologia que nós possamos estar sempre aprendendo, estar sempre buscando. A teologia da página 1ª que nós falamos, a exegética. Isso é uma palavra grega que significa extrair. Então, o que busca essa teologia? Ela procura, né, descobrir o verdadeiro significado dentro das Escrituras, dentro da palavra do Senhor, né? Além da teologia exegética, temos a histórica. O que ela faz? Ela vai envolver o quê? Um estudo da história da igreja, um desenvolvimento, interpretação doutrinária, né? Primeiro modo básico, você já aprendeu um pouco sobre a história da igreja. Tem muito mais capacitação que nós fazemos sobre a história da igreja. Tem a teologia dogmática, que é um estudo das verdades fundamentadas da fé, como se apresenta no credo da igreja, né? Então a Bíblia, ela traça esse processo da verdade através, né, de livros da Bíblia. Então tem a teologia bíblica, aquela escrita de maneira que cada escritor, como se apresenta, né, as doutrinas mais importantes. Além da doutrina, temos o quê? A teologia sistemática. Então, nesse ramo desse estudo, vivendo os ensinamentos concernentes a Deus, aos homens, né, e que nós vamos agrupar aqui em tópicos, em pontos, né, distintos. Você vê na página 2, em falar, né, no Novo Testamento, a parte 2 da Bíblia Sagrada. Essa coleção de livros aqui, de 27 livros, né? O Novo Testamento, ele possui 27 livros, mas tem somente 1/3 do volume do Antigo, né? Da primeira parte da Antiga Aliança. Então, o Antigo Testamento cobre um período de milhares de anos, né, de história, mas o Novo Testamento é um período de um século, né, aproximadamente, mais ou menos de um século, 100 anos. Então, o Novo Testamento quer dizer o quê? Novo pacto, sabe? É um contraste com a Antiga Aliança. Esse vocabulário aqui, testamento, vem transmitir o quê? Uma ideia de última vontade, né? Só passa a ter efeito da eventualidade da morte do testador, né? O testamento só tem validade com a morte do testador. Então, assim que o novo pacto ele entrou em vigor, entra em face da morte do Senhor Jesus Cristo. Assim para nós em Romanos, capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, carta aos Hebreus 9, verso 15 ao 17. Para nós meditarmos.
E por isso é melhor, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. O 17. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, Jesus, o que ele fez? Ele instituiu, né, o Novo Testamento. Ele instituiu o Novo Testamento. Ambas as ideias estão contidas na palavra grega, né, diateke, que é o testamento. Então, o seu ministério celestial ele é incomparavelmente superior, né, ao sacerdote terreno do Antigo Testamento. Então, esse novo concerto é de acordo com a promessa, né, da última vontade e testamento que é declarado, né, do propósito divino em outorgar a graça e a bênção àqueles que se chegam a Deus mediante a fé, uma fé obediente. Então, de modo, né, específico, trata-se de um concerto de promessa para quem? Para aqueles, né, que por fé aceitam a Cristo como Filho de Deus, e recebe a sua promessa e dedica pessoalmente a Ele, né, e aos seus preceitos do novo concerto. Então, o ofício de Jesus como mediador do novo concerto baseia o que? Na sua morte expiatória. Então, as promessas, né, colocando aqui os preceitos desse novo concerto que nós temos aqui, são expressos em todo o Novo Testamento, né? Esse é o seu propósito, que é salvar da culpa, da condenação da lei, né, todos os que creem em Jesus Cristo, todos os que dedicam, né, as suas vidas às verdades diversas que são assim dentro do seu conceito. Nós possamos ver então, o propósito é de fazer um povo, né, que seja possessão de Deus. Aí o sacrifício de Jesus é melhor do que o antigo concerto. Então, por ser um sacrifício voluntário e obediente, né, de uma pessoa justa, Jesus Cristo. Então, aí não é um sacrifício involuntário de um animal, no caso, uma antiga aliança. Então, o sacrifício de Jesus e o seu cumprimento da vontade de Deus então, foram perfeitos. E, então, portanto, ele proveu um caminho para o pleno perdão, né, e a reconciliação com Deus e a santificação. Nós possamos dizer, esse novo concerto ele pode ser chamado de concerto também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem outorga a vida, o poder, né, àqueles que aceitam esse concerto de Deus, né? Então, todos que pertencem ao concerto, esse novo concerto, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, recebem as bênçãos da salvação, oriunda desse, né, mediante a perseverança da fé, da obediência. Então, os infiéis, eles são excluídos dessas bênçãos, né? Estabelecendo esse novo concerto em Cristo, o antigo concerto se tornou obsoleto, né? Você vê que no versículo 13 do escritor aos Hebreus, vai dizer assim, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar, né? Então nós vemos aqui a importância desse novo concerto aqui, que o Senhor um concerto não invalida totalmente a totalidade, né? O novo concerto não invalida a totalidade, né, do Antigo Testamento, mas apenas do que se trata do pacto mosaico, né? Aquele pacto que o Senhor fez com Moisés
pelo qual a salvação era obtida mediante a obediência à lei, né, e aos seus sistemas de sacrifício. Então, o Antigo Testamento não está abolido, como muitos comentam, como muitos falam, né, irmãos? Boa parte da sua revelação aponta para quem? Para Jesus Cristo. Então, por isso que nós possamos imaginar assim, que ela, por ser a palavra inspirada por Deus, né, ela é útil tanto para ensinar, como para repreender, como para corrigir, como para instruir, também dentro de uma retidão. Então, isso é aquilo que na revista que nós temos. Então, temos a palavra do Senhor. No Novo Testamento, né, no Novo Testamento, nós adiantamos um pouco, originalmente em grego, né, entre 45 a 95 depois de Cristo. Não está arranjado na ordem cronológica, né, em que foram escritas as primeiras epístolas, foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos e não Evangelho. Você tem ideia, a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita primeiro que os Evangelhos. Nossos Evangelhos, Tertuliano e Orígenes, foram os nossos pais da igreja do passado, que juntou o canon do Novo Testamento, e na junção ele coloca Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os Evangelhos sinóticos. Mas a história é que Marcos escreveu o Evangelho primeiro do que Mateus, né? Comecei a entender que, no caso, Lucas, né, ele escreve o seu Evangelho depois, né, quando Paulo, em suas viagens missionárias, estava preso. Ele aproveitava ali para estudar, pegar, né, investigar sobre Jesus, e ele fez um relato, né, para a igreja necessitante daqueles tempos, né? Você vê que Lucas não foi discípulo de Jesus, ele já andava com Paulo, né, não na época de Jesus, mas ele fez um aparato, né, fez um aparato muito grande. Você vê que, né, Lucas, ele tem histórias peculiares, particulares, né, mas com um propósito. Então, as primeiras epístolas de Paulo foram os primeiros do Novo Testamento. Então, esse mesmo arranjo das epístolas paulinas não segue ordem cronológica também, né? Como diz aqui, Tessalonicenses foi uma das primeiras epístolas a ser escritas, né? Outros rezam que foi Gálatas, mas Tessalônica foi uma das primeiras, né? Bem antes de ser dirigida aos romanos, né? Como figura do primeiro lugar em nossas Bíblias, né? Que Romanos vem, aí vem os 4 evangelhos, Atos, né? E Romanos, mas as cartas paulinas, estão mais adiante também, né? Estão depois de Romanos, Tessalônica e Gálatas, estão depois de Romanos ainda, né? Quando nós aprendemos, Márcio, a falar, nós vamos ter nossa oportunidade aqui, na nossa igreja, nas outras igrejas convidadas, nós vamos estar lendo, né? Vamos estar lendo a carta, uma carta, né, do Novo Testamento. Aí nós vamos abrir a Bíblia na carta, sabe, ou epístola, que seja, né? Não é no livro, na carta, está na frente da primeira Tessalonicenses. Aí nós falamos do feminino, primeira, segunda carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira. Nós falamos primeiro, como eu vejo assim muitos, não sei se é por força de hábito comentar, mas o correto é nós falarmos primeira, né? Enfim, mas como voltando aqui, Romanos, eles figuram entre os primeiros lugares dentro da cronologia, pelo fato de ser a mais longa epístola de Paulo, né? Está entre os evangelhos, né, de Marcos, sempre a mais extensa, né? Aí, enfim, como eu disse a respeito dos evangelhos, Marcos primeiro, não Mateus, por ter sido o primeiro que foi escrito. Então, por ordens que esses livros aparecem, por consequências de uma ordem que é lógica. Os evangelhos estão postos em primeiro lugar porque eles descrevem os eventos cruciais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Entre os evangelhos de Mateus, vem propriamente antes de todos, devido à sua extensão, do seu íntimo relacionamento, né, que ele tem ali com o Antigo Testamento, que precede imediatamente. O livro de Atos dos Apóstolos envolve o quê? A narrativa bem-sucedida, né, o surgimento da expansão da igreja pela Palestina, e daí de Tarsília, da Ásia Menor, da Macedônia, da Grécia, até os lugares distantes como Roma, na Itália. Então o livro de Atos é a segunda divisão de uma obra de 2 volumes de Lucas, né? Então, ele escreveu o seu Evangelho, né? Nós conhecemos o Evangelho, ele escreveu São Lucas e Atos. Bastam-nos, né, essas ideias quanto aos livros históricos do Novo Testamento. Então, as epístolas, e finalmente o livro de Apocalipse, vem explanar, né, a significação teológica da história e da redenção, além de que extrai, né, das certas explicações e também implicações éticas aqui que foram arranjadas. Segue primeiramente a ideia da extensão descrente, levando em conta a grande extensão formada pelas epístolas pastorais, a primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e também a de Tito. Então, quais antecedem a carta de Filemão. A carta de Filemão é a mais breve das epístolas paulinas, né, que chegaram até a nós. Então, a mais longa das epístolas não paulinas é aos Hebreus, cujo esse autor é desconhecido. Alguns atrevem a dizer que foi Paulo. Aparece, né, em seguida, assim, depois de qual vem as epístolas católicas, né, ou gerais, que se diz, escrita por Tiago, Pedro, Judas e João, né? As epístolas gerais, Tiago, Pedro, Judas e João. E por fim, nós temos os livros que lança os olhos para o futuro retorno de Cristo, que é o quê? O Apocalipse. Esse livro que leva o Novo Testamento a um nível, um clímax maior. Então, o Novo Testamento é o livro mais vital, né, no mundo. Então, o seu tema supremo, nós podemos dizer aqui, é o Senhor Jesus Cristo. O seu objetivo supremo é a salvação dos seres humanos, né? O seu projeto supremo é o reinado final do nosso Senhor Jesus no império sem limites e eterno. Então, dentro desse estudo do Novo Testamento, estaremos observando as principais doutrinas e teologia, né? Principais doutrinas e teologia. Nós iniciarmos, então vamos depararmos aonde? Nos 4 evangelhos. E depois nós entraremos ali, né, mais adiante, aqui necessitamos. Então vamos dirigir agora a nossa atenção aos 4 evangelhos. Sabe? O evangelho que é uma coleção de registro muito especial quando examinamos coletivamente, né? É como você colocasse Mateus, Marcos, Lucas e João de frente a uma montanha, né? Um em cada parte daquela montanha, e um começasse a dizer o que estava vendo acerca daquela mesma montanha, daquele mesmo assunto, né? Um de cada ponto diferente, falando da mesma pessoa, e um se completando ao outro, né? Então, para encorajarmos, vamos aqui então nos encontrar perguntando por que há 4 evangelhos, especialmente quando os 3 primeiros parecem abranger quase o mesmo assunto, e um só, né? Se juntasse um só, não ficaria melhor se os 3 primeiros abrangem o mesmo assunto? Então, como nós estamos tratando aqui os escritos divinamente inspirados, a resposta final, naturalmente, é porque há 4, porque Deus assim quis, mas podemos também acrescentar que existem razões claras para Deus ter feito isso. Então, existem 4 evangelhos, né, em lugar de um, de modo a apresentarmos um retrato de Cristo. Os 4 têm cada um uma individualidade que não parece ser anulada. Então, a unidade desse tema, somada às suas diversidades,
né, que se torna tão interessante a mente, tão satisfatória ao coração. Então, podemos explicar a necessidade dos 4 evangelhos facilmente pelo fato de que de ter havido nos tempos apostólicos 4 classes representantes do povo: judeu, romano, grego e a igreja. Então, cada um dos evangelistas ele escreveu para uma dessas classes. Então, ele vem se adaptar ao seu caráter, às necessidades ideais, né? Você vê que o livro de Mateus escreveu ao povo judeu, né? Então, a revelação que ele disse assim, o Filho de Deus, né? Ele coloca como figura um leão. Marcos, ele já escreve quem? Aos romanos. Por isso que ele coloca ali isso ali como céu. Você vê que Mateus, sabendo que os judeus esperavam pela vinda do Messias, prometido no Velho Testamento, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. O leão será aqui, e era, no caso, o símbolo da tribo de Judá, a tribo real. Em Mateus, nosso Senhor é singularmente o leão da tribo de Judá, né? Em Mateus 3,17, eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Em Mateus, o evangelho do rei, ele vê esse primeiro capítulo, o rei dos judeus, e por fim, né, o rei soberano nos céus e na terra, enviado para exigir a sujeição e homenagem. Marcos não estava falando, né? Ele escreveu aos romanos, e um povo cujo ideal era poder, era serviço. Então, assim, ele escreveu Cristo como um servo fiel, e o boi como emblema de trabalho servil, representa os antigos do Oriente, o trabalho paciente e produtivo, né? Essa ênfase encontra-se num Cristo ativo, um servo forte, mas também humilde. Lucas, já esse grego, né? Ele escreve ao povo grego, ao seu povo, e aí mostra Cristo como filho do homem, e ali ele coloca o Jesus assim, uma figura de rosto de homem, né? Ele escreveu um povo culto, no caso os gregos, né? O objetivo era o quê? Atingir a perfeição e assim chegar a ser Deus. Então, assim, Lucas apresenta Cristo como filho do homem perfeito em tudo, né? Chegou a ser Deus. Então, o homem é símbolo da inteligência, razão, emoção, vontade, conhecimento e amor. Lucas capítulo 5, versículo 24, diz o evangelista: ora, para que saibas que o filho do homem tem sobre a terra autoridade de perdoar os pecados, seu paralítico, a ti te digo, levanta-te, anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em Lucas, o evangelho do Filho do Homem mostra o coração de Jesus em sua série de manifestações, e a sua compaixão, ternura, também amor, né? Já João, ele vem mostrar a igreja, ele fala para a igreja, revela Jesus como Salvador, e tem a figura de águia. Então ele tinha em mente a igreja, pois ele fazia muitos anos, né, já fazia aqui que Cristo tinha sido crucificado, né, e as verdades do evangelho estavam sendo esquecidas. Por isso que João veio, né, vendo as necessidades dos cristãos e de todas as nações, e apresenta a verdade mais profunda do evangelho. Aquela passagem de João capítulo 4, versículo 42, da mulher samaritana, ele disse assim: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que és verdadeiramente Salvador do mundo. Então, o evangelho de João é o evangelho do Filho de Deus. Ele vê como Jesus assemelha-se à natureza da águia, que voa e nos leva às alturas da sua divindade eterna. É o livro que nos revela os mistérios, né, dele ser Pai, né? Ser Pai. Então, nisso nós vemos aqui dentro da palavra do Senhor, e desse propósito que o Senhor ele manifesta em nossa vida, em nosso coração. Possamos estar aprendendo, possamos estar buscando ao Senhor, possamos estar cada vez mais, né, buscando a misericórdia de Deus em nossa vida e nosso coração. Busque, né, as grandezas do Senhor, a vontade de Deus, a verdade de Deus na sua vida e no seu coração, para que nós possamos continuamente, né, estar buscando
aos propósitos e às misericórdias de Deus em nossa vida, em nosso coração. Amém? Então, para cada um, nós entendemos que esse livro ele foi escrito, né? Nos evangelhos, no caso aqui, que nós estamos dizendo aqui. Você vê que Mateus, né? Ele mostra essa sua obra, né? Para aquele povo, para os judeus em particular. Mateus ele cita o Antigo Testamento e faz referências a ele mais do que qualquer outro dos outros três. Então, desse modo, se alguém deseja pregar aos judeus, ele deve provar a doutrina pela Escritura Antiga. Então, Mateus ele faz citações verdadeiras, base do seu Evangelho. É a citação disso. Então, trata esse preparo do Messias para quê? Para um desempenho da sua missão diante de Jesus, os seus ensinos, as suas obras poderosas. Os discípulos reconheciam que o mestre da Galileia não era assim um simples homem, mas homem-Deus, o Emanuel, né? Então, a ausência da explicação dos costumes judaicos demonstra que o evangelista escreveu a um povo familiarizado, né, com os costumes judaicos. Aí Marcos, ele escreve, como diz, para os romanos, né? Para os romanos, ele produz esse evangelho, né? Ele visa apresentar a pessoa e obra, o ensinamento de Jesus, né? Ali aos cristãos em Roma. Lucas endereça em particular a um cidadão chamado Teófilo, né? Que não há dúvida de que esse relato era dirigido a um vasto círculo de leitores, né? Incluindo os gentios e as pessoas também em toda a parte, né? Ele escreve, ele atribui, né? Isso, né? Esse relato aqui para a igreja, né? Como nós sabemos em Lucas, era companheiro inseparável do apóstolo Paulo, tanto nas evangelizações como também nas prisões. Em Colossenses 4:14, Paulo chama de médico amado, né? Como disse João, ele escreve no final do século, né? Para que as testemunhas oculares, né, visse e aprofundasse cada vez mais e mais, né, no Senhor Jesus. E por isso que João ele escolheu 8 milagres de Jesus, né, sinais, prodígios, como os escritores assim o chamam, para revelar a natureza humana e divina e também a missão vivificante do nosso Senhor Jesus. Você vê em João 2, a transformação da água em vinho. João 4, né, a cura de um oficial, né, do rei, se chama um régulo, né? Então, o régulo, a cura do filho de um régulo, é um oficial de um pequeno grupo de soldados, né? Você vê em João 5, a cura do coxo do tanque de Betesda, né? João 6, ele alimenta 5.000 pessoas e multiplica, né, na multiplicação dos pães e dos peixes. Em João 6, Jesus ele caminha sobre as águas. No capítulo 9 de João, restaura a visão do cego, quando ele manda a palavra lá no tanque de Siloé. Em João capítulo 11, ressuscita seu amigo Lázaro, né? João capítulo 21, surpreendentemente, e surpreende na pesca, após a sua ressurreição, na pesca chamada pesca maravilhosa. Então João ele mostra, né, essas particularidades que ele leva ali para os seus leitores. João foi aquele que se inclinou sobre o peito do seu mestre durante a ceia da Páscoa. João foi aquele que, quando os outros discípulos tinham fugido, né, acompanhou seu Senhor no julgamento. De todos os apóstolos, ele foi o único que estava aos pés da cruz para receber a mensagem do Senhor antes de o Senhor Jesus Cristo expiar. Então, essa intimidade e comunhão com o Senhor, juntamente com meio século de experiências como pastor evangelista, qualificaram muito, né, bem para escrever esse evangelho que contém as doutrinas espirituais sublimes concernentes à pessoa
do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar poder e graça na nossa vida, no nosso coração. Nas próximas lições, a partir do capítulo 7, e Ângela, nós vamos estar fazendo alguns paralelos entre o significativo dos sinóticos, dos quatro evangelhos, tá? Então vamos estar aqui estudando as principais doutrinas, as doutrinas fundamentais contidas dentro do Novo Testamento, tá? A natureza de Cristo, o ofício de Cristo, a obra de Cristo, a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo é do Antigo e do Novo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, no cristão, né? Os dons espirituais, um vasto assunto, vasto comentário. Estude, né? Procure aqui relações que nós estamos estudando. Vamos falar sobre doutrina, muitas coisas, nosso aprendizado aqui, em nome de Jesus. Amém? Assim está terminado. Deus possa nos abençoar.